Olá, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para falar hoje sobre o tema lockdown e janelas de oportunidade e aprendizagem, né? E como isso afeta o desenvolvimento dos nossos filhos. Sejam bem-vindos aí, Keila, Tati, Sara, Beta, Maju, Vânia, Letícia, que vão te ver por aqui. Avisai. Cata, Angélica. Gente, aperta aqui nesse aviãozinho e convida mais pessoas para estarem aqui com a gente. A gente vai estar falando hoje sobre janelas de aprendizagem e o lockdown e como isso afeta o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos filhos. Então, clica aqui nesse aviãozinho e manda aí, convida aí pro pessoal para que a gente possa estar conversando sobre esse assunto e entendendo melhor, né? Tanto como afeta, tanto como o que a gente, quanto pais também, podemos fazer em casa para ajudar e maximizar o desenvolvimento dos nossos filhos, mesmo longe da escola, né? Mas em casa, junto com a gente. Olá, meu amor, tá aí, entrou também, meu marido. E a gente tá voltando às lives agora, ele falando saudades, né? Porque a gente passou um tempão sem fazer as lives. A gente teve algumas lives aí com Sarinha e tudo mais, e eu tava esse tempo todo distante com o nascimento de Natan, e tô bem feliz em estar de volta fazendo a primeira live desse ano de 2021. E a gente tá... Olá, Vitória! Sheila, que bom te ver por aqui. E a gente tá recebendo hoje Catarine Jucá. Cata, ela é coordenadora lá da escola da educação infantil. Ela é pedagoga há mais de 23 anos, trabalha com educação em escola e vai estar com a gente conversando, dividindo um pouquinho do conhecimento dela, da experiência. Olá, Lamar, que bom vê-lo por aqui. Roberta, oi, boa noite. Cida, oi, Fabiana. Glaze. Vai chamando o povo, gente, que a gente vai começar aqui a conversar com Cata. Olá, Juliana, Geile. Vamos chamar a Cata aqui para que a gente possa começar a nossa live. Vamos chamar aqui Cata. E aí, gente, vamos lá. Elisângela, e a gente tá todo mundo bem feliz, né? A gente recebeu essa... Oi, Cata! Boa Olá, noite! boa noite. Boa noite. Estava começando a dizer agora que a gente está bem feliz, né? Recebemos a notícia agora no final da tarde, né? Através do Isso, pronunciamento do governo, que nós voltamos às aulas, graças a Deus, no dia 5 graças a Deus. de abril, se Deus permitir, né? Mas até lá, estamos ainda dentro dessa situação, né? Que a gente nem esperava estar mais vivendo. Há um ano atrás, dia 18 de março, foi decretado, né, o primeiro Isso, lockdown e a gente, tanto pais quanto escolas, fomos desafiados a viver, né, a aprender, a transmitir conhecimento através das telas, através desse meio de comunicação que era usado tão pouco, né, para isso e não era usado isso, na educação infantil. E a gente precisou aprender, precisou se virar no pecado. Foi um desafio grande, não isso. foi? Um grande desafio, mas que, graças a Deus, assim, superamos, né? Foi um ano de muita expectativa, né? E com muitas novidades, assim, todo mês era uma espera e passamos um ano, graças a Deus, com muito sucesso, né? No nosso remoto. Mas, de fato, cheios de saudades. Boa noite para todos. Presencial, né? É, é, Bem, pois é, e a isso, gente estava. E assim, esse ano a gente. Acho que todo ano. A piada do ano passado era dizer que a gente estava doido que o 2020 acabasse, né? Assim, é, né?
não existia 2020, vamos esperar 2021 chegar. 2021 chegou e estava todo mundo na expectativa de que a gente pudesse viver uma situação normal, né? Voltar às aulas e ter as aulas presenciais e tudo mais. E a gente, mais uma vez, né, foi pego de surpresa nessa situação de novo, de lockdown, de estar em casa com os filhos e ter que dar conta de algo que muitas vezes não faz parte do entendimento, né, do conhecimento dos pais. Apesar de que muitos deram o sangue, né, para estar fazendo o máximo com seus filhos dentro de casa. Mas, bem, o tema da nossa live de hoje é lockdown e janelas de oportunidade. E como isso afeta o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos alunos. E, Cata, para a gente começar, explica primeiro o que são janelas de oportunidade, né? O que são janelas de aprendizagem. De aprendizagem, né? É isso mesmo. Os pequenininhos, eles nascem com milhões de neurônios e aí bem, assim, agitadinhos para se conectarem. E aí, diante de estímulos que ajudam nesse desenvolvimento, né, que ajudam essa conexão, principalmente nos aspectos sensorial, motor, cognitivo, emocional e social. E o motor é bem presente, né, nesse início na primeira infância, e até os 7 anos de idade eles estão aflorando. Não que a criança não pare de aprender, ela vai continuar aprendendo, mas aí a criança passa a ter outras prioridades de aprendizagem. Então, assim, esse início, 0 a 7 anos, é bem importante que a gente trabalhe essas janelas, né, que fala essa janela de oportunidades, e que dentro dela também está a linguística, né, que tanto... Esse termo é recente, cara? Não, ele não é recente, ele veio da neurociência, né, a neuropedagogia explica melhor, e alguns estudos recentes falam da importância, né, porque vamos pensar que em tempos atrás, né, vou dizer até mesmo na minha infância, a primeira infância, assim, 0 a 3 anos, era como se os estímulos não levassem até o tempo de hoje, o tempo de adulto. E estudos não tão recentes falam que não, que essa fase inicial de 0 a 7 anos ela é muito importante para a fase adulta. Então, a gente precisa que seja estimulada, a gente precisa que os estímulos sejam para cada faixa etária, a gente precisa estimular para que a criança aproveite essa grande oportunidade que são das janelas, né? Porque são neurônios, né? São sinapses que ainda não estão ligadas e que elas sendo estimuladas da maneira correta, intencional, claro, né? A escola está aí, a gente trabalha assim em todas as faixas etárias, né? Ela precisa ser desenvolvida, né? E aproveitando esse tempo, né? A gente tem a certeza de que, de fato, a criança vai aproveitar, né? Quanto mais novo, mais aproveitamento ela vai ter, né? E mais estímulos para receber, e aí ela vai ter e vai poder exercitar para a vida, né? Perfeito. Então, essas janelas de aprendizagem, elas se dão de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos. E aí, de 0 a 7 anos, Isso. E existe uma série de coisas que a criança ela precisa ser estimulada dentro dessa faixa etária, é isso? Isso é bem importante, né? Cada faixa etária e cada 0 a 2 anos é o sensorial motor, a criança a criança muito pequena, ela é bem sensorial. Primeiro que a leitura a criança faz a leitura do mundo através dos sentidos. Então, a importância da exposição a esses estímulos é muito grande. A criança, tudo ela põe na boca. Isso a gente vê até os 7 anos de idade, e porque ela quer sentir a temperatura, ela quer sentir se é duro, se é molinho,
Então, assim, essas texturas ela vai sentindo, isso faz parte do desenvolvimento dela. Ela desenvolvendo todo esse toque, sendo exposta, ela vai desenvolvendo esse lado sensorial e assim vai, sentir o cheiro, observar, o som, né? Por isso que é tão importante, quanto mais cedo a criança ser exposta a uma boa música, né? Ela começa a ouvir muito cedo, é o primeiro sentido a ser desenvolvido. Desde a barriga ela escuta a voz do pai, da mãe, e aí ela leva isso para a vida, né? Ela leva isso para as idades iniciais, claro, 0 a 7 anos vai ser bem forte, porém após os 7 anos de idade, os interesses são outros, raciocínio lógico, matemática, eles vão começar a ter outros interesses, de aprender esportes, musicalização, e aí eles vão aprendendo de outra forma e vão sendo mais seletivos, né? E esse espaço aberto, essas janelas de oportunidade, elas são aguçadas nessa primeira infância, né? Nessa primeira parte da vida da criança. Entendi. Ô, Cata, e eu já ouvi falar que nesse intervalo 0 a 7, a linguagem ela é algo que está dentro dessa janela de aprendizagem para ser desenvolvida. Isso. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso. E, por exemplo, nós somos uma escola bilíngue, né? Então isso para a gente faz muita diferença. Né? Isso. Dentro da janela de oportunidade, a linguística, ela é muito pertinente, ela é bem presente, né? E a aquisição da segunda língua, a criança ela vai assimilar com muito mais facilidade. E aprendendo as línguas simultâneas, ela simplesmente vai organizar. Muitas pessoas falam assim, mas tão cedo, vai confundir. Não vai confundir. Os neurônios estão aí, agitados para isso, para sugar nesse momento, né? Eles vão aprender com facilidade, e isso vai facilitar muito no processamento fonológico. A criança ela vai ter facilidade de falar a língua como nativo. Ela não vai esquecer. E assim, como eu tenho o exemplo do meu filho, Diego veio muito, muito novo para o Brasil e foi o contrário, ele precisou aprender português. E dentro das misturas do switch code e de tudo mais, que a gente vê isso presente na nossa escola, desde do Little Kids, eles escutam os comandos, eles misturam, eles falam assim, Miss, pega meus shoes. Então, assim, shoes e sapato, fica assim, é bem mais fácil falar shoes do que sapato. Então, ele vai fazer esse trocadilho com facilidade, e assim ele vai adquirir a linguagem com mais, ele vai ter flexibilidade, né, de adquirir a linguagem, e ele vai crescer imerso com essa vivência, né, da segunda língua, da cultura. Isso é natural para a criança, né, porque as vantagens são muitas de uma criança bilíngue, né, as vantagens são muitas, resolução de problemas, facilidade e em vários aspectos, né? É bem importante aprender nos anos iniciais, né? Na primeira infância. Nesses primeiros anos, são nesses primeiros anos que eles aprendem também a língua materna, né? E tem tudo a ver, e é nesse processo que se dá o processo de alfabetização. Eu digo alfabetização porque os pais, eles normalmente, nós quanto pais, nós ficamos bem ansiosos com esse processo, né? Isso. Explica um pouquinho o quão é importante essa janela de aprendizagem para esse processo de alfabetização, de letramento. Isso. Para a gente chegar até aqui, as pontinhas do dedo, para escrever, a gente percorre um longo caminho. E a criança, principalmente quando começa a andar, e você tende a convidar a criança a explorar novos caminhos, é tão importante trabalhar a motricidade, né? A parte motora, o corpo. E aí, quando a criança ela vai tendo essa possibilidade de ir explorando cada vez mais, a partir dos anos 3, 4 anos de idade, de pular com um pé só, né?
trabalhar esse corpo, trabalhar a maturação do corpo, o circuito motor sobe, desce. Assim, na nossa época a gente subia em árvore, a gente andava um meio fio se equilibrando, buscando o equilíbrio. E todo esse trabalho motor, seja ele amplo, que eu acabei de falar, como com motricidade fina, que é fortalecendo esse tônus dos dedinhos, como pegar em pegador, escrever na areia, cavar, fazer alinhavo. Então, todo esse trabalho, ele vai fazer com que o corpinho da criança amadureça. E essa maturação, ela é fundamental para a alfabetização, né? O corpo bem maturado, fortinho, e que a criança tenha essas habilidades de correr, de pular, de correr para o lado, né? Que é a noção espacial e de lateralidade. Isso vai ajudar com que a criança tenha um início de alfabetização e consolide, né? Porque essa alfabetização, ela demora. Ela começa com a questão visual, de conhecer as letras, de ouvir os sons isso, coordenação motora grossa, que é a ampla, de ouvir o som da letra, né? Esse ouvir, essa atenção, até brincando, a criança aprende a ter atenção, concentração. É como, né? Brincadeira é coisa séria. E tudo tem uma intencionalidade, né? Através de uma metodologia, né? Como falo como pedagoga na nossa escola, né? A metodologia e com intencionalidade pedagógica. Tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo, né? Às vezes a gente faz as brincadeiras assim, bem do cuidado, do autocuidado, e com a esponja, lavando o bebê, e ali estamos trabalhando várias coisas, né? Desenvolvendo várias coisas. O cuidado, o sensorial, porque ele está tocando numa esponja, que é áspera, o suavizado, tocar na pele do bebê. Então, assim, a atenção, porque ele está prestando atenção, e ao mesmo tempo a professora está conversando com ele, então está verbalizando, trabalhando a linguagem, seja na língua inglesa, né? Que é a imersão deles lá na escola, e aí eles vão trabalhando vários aspectos numa só brincadeira. Então, através do olhar observador da professora, ela vai observar todos os campos ali, toda a janela de oportunidades estão ali, naquela brincadeira, e a criança vai ser desenvolvida, a criança vai brincar com o outro também, né, que esse foi um grande desafio nos nossos 45 dias, né, de aulas presenciais, e que eles estavam com muita saudade dos colegas, e esse conversar entre eles é muito interessante de ver, e às vezes você só fica olhando, observando e conversando, vê-los interagir. Então, assim, essa fase que a criança trabalha o corpo para a alfabetização, ela é muito importante. Ela é bem importante. E muita coisa que Sim. você disse aí, assim, dificilmente passaria pela cabeça de muitos pais, né, que não tem uma formação. A gente, né, como é que andar de ladinho pode me ajudar no processo de letramento, ou é importante no processo de desenvolvimento do meu filho, ou andar no meio fio, Isso. né? Ou andar no meu filho, ou imitar a mamãe andar, ou andar dançando, andar pulando, andar de pontinha de pé. Eu vou rápido, eu vou bem lento, eu ando para trás, eu ando para o lado. Então, assim, são experiências que têm um sentido, faz um sentido, né? Eu vou trabalhar o início da brincadeira, o meio e o fim. É como a leitura, a gente inicia uma leitura, essa leitura tem um meio, e essa leitura, além da exposição à leitura do professor, né? Que ele vai trazer as palavras, ele vai perguntar, e o que foi que você ouviu da história? O que foi que você achou? Jeane está por aí. Eu brinco com o Jeane e falo assim, Jeane, eu queria ter sido sua aluna. E assim, o porquê disso, o que ele gostava. Então, essa conversa, né, incentiva a imaginação, a criança ela entra no mundo da leitura, e a interpretação, e além da contextualização. As meninas leem textos lá na escola, e que elas concretizam um objeto daquele texto, e eles amam, eles levam aquele objeto para passear. Se é a história de um bichinho, e eles, às vezes a professora traz até o bichinho
de verdade para a sala de aula, para mostrar para eles uma iguana. Eles trabalharam a iguana, a letter I, e enquanto isso a iguana foi assim, foi um show. A iguana passou, e Miss Pri até encontrou uma iguana e trouxe para a sala de aula, e eles soltaram essa iguana. Então, tudo faz sentido, e essa aprendizagem ela é significativa, né? Faz parte de uma alfabetização bem consolidada. Né? Isso. Em relação à motricidade fina, Cata, acho que a Roberta falou aqui dela também. A motricidade fina é tão importante você trabalhar com pegador em casa, de lavar roupa. Às vezes você pode ter as roupas de algum brinquedo, algum boneco, ou você pega até as roupas da criança e vai brincar de lavar roupa e torce essa roupa, estende essa roupa e você vai usar um pegador. E esse trabalho de fortalecer o tônus, os dedinhos, ele ajuda que a criança pegue a pegada do lápis. Né? Às vezes a mãe se preocupa tanto em comprar lápis, muitos lápis, e a criança ainda não tem a maturação do corpo para segurar com firmeza. E todo esse estímulo, né, de motricidade fina, ele vai ajudar bastante. E você vai estar brincando ao mesmo tempo. Massinha de modelar, amassando. Como é legal também fazer cookies. E você pode fazer cookies, você pode amassar uma massa, pode mexer um bolo. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer em casa com leveza, com ludicidade, que a criança ela vai aprender brincando, né? Rasgar papel, né, Cata? Rasgar papel, fazer bolinha de papel, amassar. Também tem alinhavo. Você pode perfurar uma cartolina ou perfurar alguma caixa e a criança com a linha você vai, uma lã, um pedaço de lã você pode alinhavar, né? A massinha de modelar, como o Pri está falando, a pinça, né? Às vezes tem aquela pinça do pegador de gelo que a criança tenta pegar. Então, assim, são atividades que você pode fazer em casa também, em parceria, né, com a escola. Às vezes as meninas elas indicam muitas atividades também para que essa parceria seja feita e ajude a criança a desenvolver, né? Ser estimulada. Perfeita. Aí Fabiana estava dizendo aqui que a falta dessa coordenação motora ela é incrivelmente perceptível em alunos adultos, né? E às vezes o processo de alfabetização está rolando e a criança ela não tem essa maturação, né? Por conta da falha nesse desenvolvimento anterior, que acontece de 3, 4, 5 anos, não é isso? Isso, 3, 4, 5 anos. E assim, como eu falei, não que a criança ela não vá conseguir aprender, ela vai. Porém, o processo dela vai ser longo, né? A criança ela vai sentir um pouco mais. Então, quanto mais a gente estimular com as brincadeiras e atividades lúdicas, sabe? A brincadeira de correr, pega-pega e toca e corre, agilidade. A criança vai aprender com a agilidade. A brincadeira de cavar na areia e você às vezes pega uma pá e vai cavando e com os dedos já vai fortalecendo esses dedinhos. Tudo isso é bem importante para que ela tenha esse preparo para pegar no lápis e escrever e começar a escrever as primeiras letrinhas. Perfeito. Eu estava lembrando aqui de Eclesiastes 3, né? Que eu gosto muito desse capítulo que fala sobre o tempo, né? Que há tempo para todas as coisas. E como Deus ele é perfeito em tudo. Né? E a gente vê que nessa fasezinha, né, a neurociência ela vai trazendo coisas que a gente aprende na Bíblia também, né? E aí ela traz essa perspectiva de que de 0 a 7 anos a gente tem um tempo específico para aprender determinadas coisas, né? A gente tem mais habilidade para aprender essas coisas. As crianças têm mais habilidade para aprender essas coisas, né? A questão da linguagem, né, Cata? Essa questão da motricidade, né? Que você falou que de pular, de se agarrar, de escalar, de andar em fio, né? Então, são coisas e fortalecer o pulso, até esse pulso de você escalar e pegar, esse pulso, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar aqui para chegar aqui, para chegar nos dedinhos. Então, tem um mundo a percorrer, né? Para poder chegar até os dedinhos. Daí, nesse caminho, é um leque. Né, porque a janela está aberta, as oportunidades estão aí.
E a gente precisa estimular de forma assim que chegue a todas as fases, né? Claro que cada faixa etária. O bebê, a ele embolar, nossa, assim, é uma força, é uma concentração para ele conseguir embolar, e quando ele consegue, ele alcançou, foi um desafio que ele alcançou, sabe? Então, assim, é fascinante, e você vê também esse desafio sendo alcançado, quando a criança começa a ler as primeiras letrinhas. Eu vejo crianças que ficam super ansiosas para começar a ler, e às vezes essa ansiedade, assim, por isso dá tranquilidade passar para as crianças, esperar o tempo dele. Nesse tempo que ela está começando a se alfabetizar, às vezes eles vão lendo na rua e ficam lendo pequenas palavras, contando objetos, e leem atrás do... Até eu lembro que quando meus filhos estavam aprendendo a ler, atrás dos ônibus, eles liam, você viu tal palavra? E aí um tinha que procurar onde ele tinha visto a palavra. Então, assim, todo momento é um momento de estimular. Se é dentro do carro, olhando as paisagens, algumas coisas, algumas propagandas que a criança vai pegar, vamos dizer, uma palavrinha, e às vezes ela vê aquela palavra, então ela sempre, quando ela não sabe ainda, ela pergunta, que palavra é essa? E aí esse explorar o mundo das letras, né? E eu vejo que tem alguém perguntando sobre a tesoura, né? Que tem muitos adultos que, de fato, não trabalharam a motricidade fina e nem ampla, né? Porque para pegar na tesoura. E é bem pertinente isso. Muitos adultos não têm essa habilidade de cortar, né? E é exatamente isso. Precisa ter sido bem trabalhado. O corpo precisa de maturação até chegar à escrita, né? Até chegar à escrita e exposto num ambiente que favoreça também para que ele inicie a leitura, né? Tudo um conjunto, né? Bem organizado, com metodologias e com intencionalidade, como eu falei, a criança está brincando e às vezes a gente tem um momento que ela brinca livre, mas é um brincar livre que você está observando, às vezes, a criança ela retrata tanto nesses momentos, ela retrata um acontecimento, ela retrata novidades, ela retrata a imaginação dela, e às vezes a imaginação é fascinante, porque dentro dessa imaginação ela vem com a criatividade, e aí ajuda na interpretação, na leitura, interpretar aquele texto, e tudo isso inserido dentro de brincadeiras, né? É bem importante. Perfeito. Danila estava perguntando se isso é primordial para o letramento da criança. Isso é primordial Isso. Né? Toda essa parte motora, Sim. toda essa parte de criatividade, né? Tudo isso que a gente falou agora, né, Cata? Tudo. E assim, por isso das fases, né? Cada fase, cada faixa etária, você tem as suas metas, né? Cada idade você tem metas a seguir. A gente também não pode ultrapassar e também não exagerar, né? Às vezes a criança é coberta de estímulos e a criança, de repente, ela se cansa. Então é muito importante que tudo seja no tempo certo, né? Tudo seja no tempo certo, de maneira adequada, né? A gente precisa segurar essa ansiedade. Eu mesmo tinha muita ansiedade de Diego ler. E ele, como uma criança bilíngue, ele aprendeu a ler primeiro em inglês. E depois ele começou a ler em português. Mas quando ele começou a ler português, ele ainda não entendia muito bem. E aí, como é importante as histórias, até mesmo as lendas, as rimas. Eu lembro que quando ele lia meio fio. Mãe, o que é meio fio? E meio fio é uma expressão tão assim, cotidiana, assim, meio fio, filho. Meio fio é aquela parte da rua. Não ande pelo meio fio. Então, assim, coisas pequenas que enriquecem o vocabulário da criança. Por isso, tão importante a exposição à leitura, né? Porque essa linguagem, ela é aprimorada, não é? Com o desenvolvimento da criança e com a faixa etária dela, ela vai se aprimorando e a criança vai tomando gosto, né, para a leitura, principalmente a leitura em outra língua também. Eu vejo meu filho ler livros e livros em inglês, né, e isso é bem importante, essa exposição,
principalmente as duas línguas, né, a criança bilíngue. Eu também, Priscila tem Átila, que lê livros enormes também. E isso é muito incentivo, né? Incentivo da família, também na escola, e é bem importante isso. Perfeito. Aí, eu acho que você já respondeu a pergunta de Kelly, que é perguntando se os excessos de estímulo são prejudiciais, né? Ele estando... Tu quer falar mais alguma coisa sobre isso? Pois às vezes a gente estimula muito, né? Dá muitos estímulos e às vezes tanto estímulo cansa, né? A criança às vezes está tão cansada que o que vem ali depois, em consequência, não vai adiantar. A criança precisa descansar, sabe? O descanso é importante, né? O estímulo no tempo certo, no momento do dia certo, sem muitos exageros. Ela precisa do tempo dela também, né? É como você disse, eu acho que às vezes a gente tem que lidar com a nossa ansiedade, né? Muitas Isso, vezes os pais ficam muito ansiosos e ficam querendo dar super estímulos para os filhos, porque de repente o filho da vizinha já começou a ler, porque o filho da prima já está lendo, e aí você fica ansioso, porque você quer que seu filho também dê conta daquilo, né? Ou fica com medo que ele isso, esteja atrasado, e aí a gente fica, né, se excedendo nessa quantidade de estímulos. Eu isso. acho que Isso a gente dá estímulo é importante, né? Mas na é medida importante, certa, entendendo o na tempo do medida nosso filho, certa. entendendo que, né, cada criança é diferente, cada criança tem o seu Cada timing. criança é diferente. Não é, Cata? Tem criança na escola que lê no Kids 2, que lê com 4 anos de Isso. idade. Não é normal. E Mas tem criança que vai finalizar e concretizar o processo de leitura no primeiro ano, 2 anos no depois, e primeiro tudo ano. bem. Isso. Assim, o reconhecer as letras e conhecer a sequência do alfabeto e memorizar isso é tanta coisa que ele precisa, de fato, estar preparado, sabe? Sim, E aos pouquinhos ele vai recebendo esses estímulos de maneira com consequência dentro da metodologia, sabe? De maneira leve e lúdica. Nessa fase, o tempo de concentração deles é muito curto. Então, a gente precisa respeitar esse momento da criança também. Respeitar que ele tem um momento de aprendizagem, mas ele precisa respirar um pouco, precisa brincar, precisa gastar essa energia para poder se concentrar. Eu costumo dizer assim, muitas crianças elas precisam gastar bastante, primeiro, gastar energia, correr, pular, para depois sentar e se concentrar, relaxar e se concentrar. Então, assim, cada criança, ela aprende de uma forma diferente. E o professor, ele entende isso. Ele entende. Por isso que as aulas são assim, tem um momento, durante o manhã, a criança, ela brinca com atividades direcionadas, ela presta atenção na aula, tem vários momentos, porque a criança, ela não consegue ficar sentada por muito tempo, recebendo aquele estímulo, ela precisa se movimentar naquele estímulo. Por isso da ludicidade, do movimento, né, de aprender com leveza. E o professor, ele tem a estratégia, né, para poder envolver a criança, convidar a criança a aprender, né, e perfeito. a entender sobre aquilo que ela está aprendendo. Perfeito. E todo esse assunto ele é muito pertinente, né? Quando a gente tem hoje uma quantidade grande de crianças em casa, né, Cata? Isso, E eu isso. acho que surge muito as dúvidas em relação a alguns pais, por conta da situação toda que a gente está vivendo, de tipo, será que vale a pena mandar para a escola, né? Será que não é melhor ficar em casa, né? E o nosso tema hoje é exatamente esse, né? Lockdown e essas janelas de oportunidade, né? Se trata de um tempo específico, E né, específico, de isso, oportunidade, de aprendizagem. E isso. até que ponto o ficar em casa hoje, né, o não ir para a escola afeta as nossas crianças. E assim, Andressa, em 45 dias de aulas presenciais, nós sentimos que eles chegaram sedentos na parte social e emocional. Eles olharam assim, com uma saudade imensa do ambiente escolar, dos profissionais, né? De conhecer, de rever os amigos. De fato, foi de uma forma diferente, mas que eles conseguiram ser inseridos novamente. Então, assim, eu nunca vi uma adaptação tão tranquila. E eu louvo a Deus por isso, porque foi tranquilo demais. Assim, tiveram os chorinhos, mas foi muito rápido, foi muito passageiro. Então, assim, eles estão se adaptando.
eles estão com aquela sede de aprender. Muitos alunos agora já estão sabendo as primeiras letrinhas e fazendo o som, phonics, né? E eles estão trabalhando o fonológico, né? Tanto em português como em inglês. E é incrível como em 45 dias a gente está vendo que muitos prejuízos, de fato, principalmente motricidade grossa, motricidade fina, muitas crianças não sabendo pegar corretamente no lápis, não tendo aquela força no lápis, né, no giz de cera e nessas atividades que precisam trabalhar a motricidade fina. E, de fato, vimos, né, e foram 45 dias para a gente perceber que eles já estavam voltando, sabe? Daquela faixa etária de desenvolvimento que eles já estavam voltando. E aí, de repente, parou. Né? E precisamos... e de repente parou, foi. A Fabiana estava colocando aqui, né? E a gente, nós, quanto pais, né, eu me incluo também, a gente tenta fazer, né, tentou com certeza fazer o melhor, mas, né, Fabiana completa essa minha frase dizendo que é tempo de plantar com os especialistas. Né? Às vezes a gente tenta fazer, mas a gente não tem intencionalidade, a gente às vezes não entende exatamente o processo inteiro, né? E a gente tem dificuldade de fazer essa aplicação. E às vezes quando a gente tenta fazer da nossa forma, do nosso jeito, nem sempre a gente colhe os mesmos frutos, né? E aí ficam com a gente fica com algumas defasagens, né? E aí, Fabiana coloca aqui, as técnicas mal aplicadas podem causar problemas ainda maiores, né? Corrigir o que se aprendeu de forma errada dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Tende a pegar o lápis de forma errada, né, Cata? Então, dá muito mais trabalho depois para você fazer com que ele pegue da forma correta, porque vai ajudar a escrever da melhor forma. Isso, e a criança fica frustrada, sabe? Gera uma tristeza, a criança fica triste. E assim, diante de tantos acontecimentos, né, dessa fase do lockdown, né, foi um ano, voltamos agora, parou um pouco, continuamos no online. Essa parte a sensibilidade deles também mexe muito, sabe? Eu estava de um jeito, eu já estava aprendendo, eu já estava com minha professora me ajudando, eu estava sendo estimulado e agora parou, o estímulo em casa é diferente, né? De fato, em casa é minha zona de conforto. Às vezes eu quero acordar um pouco mais tarde, eu não vou seguir aquela rotina igual da escola. Então, tudo isso interfere na aprendizagem, né? O cansaço, a falta daquela rotina de horário que estava sendo, a falta do agitar e depois se acalmar. Eu não posso ir para o parquinho mais para poder brincar um pouco, para depois voltar, me acalmar e aprender. Então, assim, toda essa sequência foi quebrada, né? Foi quebrada e foi modificada, né? De outra forma agora, né? Voltamos para o online. O online que eles conheceram, mas eles vivenciaram os 45 dias agora. Isso faz muita falta, eles sentem muita falta, sabe? Eles sentem falta demais. E esse cronograma, ele de fato se cumpra, né? E no dia 5 a gente consiga voltar às aulas. E as autoridades, elas, né, pensem um pouco nessa questão desse vai e vem, porque para as crianças é muito difícil essa instabilidade, né? De que hoje eu estou na escola e amanhã eu não posso mais ir para minha escola e eu preciso ficar em casa, eu preciso ver os meus colegas e minha professora na frente do computador. Né? Não é um fato. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação difícil, mas a gente tem visto também que muitas coisas não essenciais têm sido vistas como essenciais, né? E coisas essenciais como a escola, para a vida das nossas crianças, para a socialização, para o emocional deles, tem sido emocional, isso, para o cognitivo. Sim, com certeza, né? De estarem na escola, de estarem com seus amigos, de estarem aprendendo. A educação é um direito de todos, né? E eles precisam de educação via internet, né? Via telinha, né? A gente faz o melhor que a gente pode, mas está longe de ser a mesma coisa de uma educação presencial, né? Então, não é. Não, eles sentem muita falta, Né? A gente viu isso, eu vi cada história engraçada. A gente estava até combinando de gravar algumas, de pedir para alguns pais gravarem algumas histórias para a gente publicar, porque
eles estavam tão animados, né? E cada pai que contava uma história diferente, né? Do quão animado o filho estava, engajado em chegar, abrir o caderno, fazer a tarefa de casa e tal. Teve um de 4 anos que Super. chegou em casa super animado para falar inglês com a mãe, querendo falar inglês com todo mundo em casa. Então você viu a Não, necessidade deles realmente e eu de acho tão aprender esse engraçado, isso, eu acho tão engraçado que dentro dessas histórias, os alunos da gente, eles estavam fazendo todas as tarefas, eles queriam fazer todas. Calma, tem que ser o que a Miss passou, não pode fazer mais de uma, sabe? E super empolgados. Ah, eu tenho muitas tarefas para fazer. com E essa sede assim, de aprender, né? com essa sede de aprender. E foi assim que eles voltaram e de explorar, né? Porque assim, a gente tem um espaço, somos privilegiados, né? A criança lá na escola ela tem um contato com a natureza. E isso assim dá possibilidades enormes, as salas externas, a criança, eles passeiam, eles aprendem ao ar livre, eles podem explorar fora da sala de aula, fora das quatro paredes, né? Eles estão dentro da sala, mas eles podem, em vários momentos do dia, eles exploram, eles passeiam, eles vão procurar formigas, se você trabalha Folhinhas, formiga, né? isso, e assim, eles plantam e vão colher as folhinhas, e depois eles trazem o que colheram, sabe? E tem muitas possibilidades, e tudo isso está dentro das janelas de oportunidades. E é incrível como esses momentos são inesquecíveis, os olhos brilham. Assim, é muito bom vê-los na escola, no ambiente escolar, desenvolvendo, trocando, é, o barulho, assim, faz muita falta vê-los diariamente e eles estão fazendo, eu tenho certeza que eles também estão sentindo muitas saudades da escola. Priscila está dizendo aqui que eu vi a história de até aluno acordando de madrugada pedindo para ir para a escola. Ou uns que não dormiram, porque iam para a escola no outro dia. E uns que queriam ir para o estacionamento de madrugada e dormir no estacionamento para poder ir para a escola. Vamos, a gente fica lá esperando para não perder a hora, não posso perder a hora. E dentro de todo o protocolo, né, eles chegavam, já davam as mãozinhas assim, e faziam assim para a gente medir, e as mãozinhas, e a bolsa, aquela rotina, né, essa nova rotina de protocolo, de higienização, eles já se acostumaram, chegaram, lavam as mãos o tempo todo, e lavam os pés com chuveirinho, e entram na sala todos organizados, e assim, eles não estavam assim, nenhum problema, o importante é estar aqui. É isso que a gente vê, né? Com certeza. Pois é, Cata, foi muito boa a nossa conversa, né? Muito bom entender Que um bom. pouquinho mais dessa fase, né, de 0 a 7 anos, entender o quanto importante é que a gente invista na educação dos nossos filhos Isso, nesta fase da infância, com a intencionalidade, entendendo o processo de letramento, entendendo o quanto a gente pode alcançar, né, se a gente faz as coisas certas no momento certo, na isso. fase correta, né, para os nossos filhos. E eu queria que a gente fechasse aqui com algumas orientações tuas para os pais, assim, no que é que eles podem fazer. Vamos focar aí nessa fase de 3 a 5 anos. O que é que eles podem fazer em casa? Gilvaneide perguntou se para pedir para você dar alguma dica de como pegar o lápis, de ensinar a pegar o lápis corretamente. Você tem alguma Isso, dica? tem dica assim, assim, se você for usar, o ideal é que você use um lápis de cera, né, e use ele curtinho. Pega o lápis de cera, porque eu não tenho aqui um lápis para mostrar, mas pega o lápis de cera e parte no meio. Quanto menorzinho que ele possa pegar, melhor, tá? Porque ele vai ter o controle nesse lápis e vai poder escrever e ter a força para escrever no papel. Mas antes de você também trabalhar com lápis, é importante que ele brinque com a massinha de modelar, faça bolinhas, né, aperte. E aí você fazendo essas atividades, você vai estar fortalecendo o tônus dos músculozinhos das mãos, né, amassar, fazer pegar uma massa de pizza, fazer a própria massinha de modelar em casa também,
é legal ele pegar, a criança pegar na massinha e apertar, amassar, abrir, fechar. Né? Se tiver a oportunidade de brincar na areia, em casa também, tá? E fortalecendo, né, os dedinhos, né, com pegador, abrir, fechar. Você pode pegar uma linha e ele tentar apertar o pegador e encaixar na linha, como se fosse estender uma roupa, algo assim. E são inúmeras atividades que você pode fazer em casa para estimular, né? Agora, não entregar à criança um lápis hidrocor, porque ele desliza. Então, a criança não vai ter força para escrever. Por isso que é importante um lápis de cera e ele curtinho, ou quebrado, ou curton, para a criança ter essa força e poder escrever no papel. Essa é uma das dicas que pode fazer em casa, né? E a parte motora de motricidade ampla, em casa tem possibilidade, se você tiver uma casa grande, mas com as cadeiras da cozinha, da sala, você pode fazer um circuito motor, sobe da cadeira, desce da cadeira, vai de lado, e são inúmeras brincadeiras que pode fazer em casa e trabalhar a motricidade grossa, né, a ampla, e a fina também. Perfeito. Cata, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência. E espero que vocês tenham curtido a live, né? A gente vai estar postando essa live agora lá no feed da escola. Então, se você achou que valeu a pena, se você quer compartilhar com alguém, vai lá e envia para algum amigo, para algum colega que precisa entender um pouquinho mais sobre isso que a gente conversou agora. Tá joia? Que bom. Gente, Tá joia. beijo, Cata. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.